Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. A professora do UFRJ, Maria Aparecida Abreu, foi uma das palestrantes e ela falou sobre questões de gênero na representação política. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Por que é o homem que representa o universal? Ou por que é o branco que representa o universal? Foi-me proposto que eu discutisse questões de gênero e representação política, né? Bom, questões de gênero hoje envolvem muito mais do que diferenciações entre mulheres e homens, né? As categorias de gênero hoje estão num nível de diversidade, de questionamento e de pluralidade que tornaria aqui a minha reflexão quase uma reflexão infindável sobre uma discussão de identidade que, inclusive, mobiliza teóricos do porte da Judith Butler, por exemplo, que está praticamente revolucionando a própria concepção de identidade, de self, de indivíduo em relação à questão da sexualidade. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O ativista Chico Whittaker, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, deu uma aula em que falou dos mecanismos de participação cidadã. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Essa questão da reforma política é mais uma, né? Mais uma vez que se tenta mudar alguma coisa, sendo que essa necessidade da reforma da política como a reforma de base que precisa ser feita, quer dizer, todas as outras são necessárias, muitas em muitos aspectos, mas a política com a redefinição ou, digamos, mudanças a fazerem no sistema representativo, nos limites da democracia representativa, nas possibilidades de democracia semidireta, direta, etc., para pegar o tema da participação popular, né? É uma reforma que, desde, no fundo, sem ter dito explicitamente essa palavra, desde as manifestações de junho do ano passado, 2013, né, afloraram com muita nitidez. Quer dizer, é preciso mudar alguma coisa na maneira como o país é governado. E é preciso mudar alguma coisa na maneira em que nós somos representados nos altos poderes. Essa necessidade da mudança emergiu de tal forma que a própria Presidenta da República, depois das manifestações, que ficou aquele momento geral de perplexidade no Brasil, né? Ninguém sabia bem o que era aquilo, por que aquilo, aquela dimensão, o que está acontecendo, vocês estão lembrados, levou talvez um mês inteiro, em que ninguém falava nada, porque não sabia para onde a coisa poderia ir, né? Meu nome é Bruno Speck, sou professor de Ciência Política na USP. Trabalho sobre o tema financiamento político há algum tempo. Primeiro estudei comparativamente os regimes de financiamento em vários países e nos últimos anos me dediquei a estudar os fluxos financeiros, quem recebe quanto, por quê e qual é o impacto no caso brasileiro. O tema do financiamento da política é um tema importante em muitos países. Nos últimos 20, 30 anos, esse tema está sendo debatido, tem reformas em vários países da América Latina quanto à forma de regulação do financiamento da política. No caso brasileiro, nós podemos dizer que, em relação às três questões importantes, a primeira questão é quem pode doar e quanto, a segunda questão é quem pode gastar e quanto, e a terceira questão é quem recebe recursos públicos e por quais critérios. Meu nome é Christian Mateus, eu sou assessor político na Fundação Konrad Adenauer, aqui no Brasil. Somos uma fundação alemã política vinculada aos valores do partido CDU, que é o maior partido
na Alemanha. E hoje eu vou palestrar sobre o sistema político da Alemanha e o nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral, hoje em dia, aqui no Brasil, é citado como um sistema que funciona bem na Europa. É um sistema que é bem estável, com somente um número pequeno de partidos no Parlamento Nacional. A judicialização da política é o tema desta sexta-feira do ciclo de debates sobre reforma política promovido pela Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Conosco no estúdio um dos palestrantes do evento de hoje, o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Qual a sua opinião entre os mandatos aí, a questão do mandato de 5 anos? Olha, minha opinião é que nós, muito recentemente, fizemos uma mudança importante em relação à duração de mandatos, que na prática estabelecemos aí mandato de 8 anos, uma possibilidade de recall, ou seja, você coloca a população para avaliar aquele mandato no meio do mandato. Me parece que a gente já tinha uma experiência acumulada que nos permitiria dizer que era uma experiência positiva para o país. Eu acho que mudar as regras em relação a esse tipo de questão que produz impacto violento sobre o sistema político, a gente não pode fazer ensaios no sistema político. Né? Então, eu acho temerário que a gente faça mudanças como essa. Quer dizer, muito recentemente aprovamos a reeleição e agora a proposta não é só mandato de 5 anos, né? Mas, enfim, também acabar com a possibilidade de reeleição ampliando o mandato, me parece que é um pouco temerário. Mas, enfim, vamos ver o que o parlamento vai dizer sobre isso. Agora, provavelmente a gente vai ter algumas lacunas aí, como dizem alguns especialistas, né, que serão discutidas no STF. O senhor acha dessa questão da judicialização da política? Uhum. Veja, várias questões que se colocam no parlamento, elas deixam lacunas de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. Agora, essas lacunas certamente abrem um espaço para que o Supremo legisle, por assim dizer, diante do silêncio do parlamento. Mas o STF não entra apenas quando há lacunas. O STF se aproveita de algumas situações que poderemos chamar uma agenda de reforma política própria do judiciário, que se debate dentro das instâncias judiciais. Ele se aproveita de possíveis janelas ou cria possíveis janelas de lacunas, interpretações da lei para, por vezes, colocar uma agenda mais positiva. Hoje no programa nós vamos falar e analisar o quanto e como as novas tecnologias têm contribuído para democratizar o acesso à informação. E vamos saber também o que se tornou fundamental para quem trabalha na área e para quem produz conteúdo. E para falar mais deste assunto, eu recebo o jornalista e doutorando em comunicação, Renato Rovai. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Espaço Livre. Tudo bem? Como é que estou à disposição de vocês aí para essa conversa? Legal, professor. Bem, não é de agora que ouvimos que as novas tecnologias possibilitariam a democratização do acesso à informação e também da produção de conteúdo. Mas na prática, é isso mesmo que a gente tem visto ou não? Eu acho que sim. Por qual razão? Na prática é isso mesmo que a gente tem visto. Hoje a gente tem o que o Castel chama de autocomunicação de massas, ou seja, cada pessoa que tem um dispositivo, um aparelho que permite fazer fotos, gravação de vídeos, ou seja, um smartphone, como popularmente a gente conhece, ela não está ali só recebendo uma ligação telefônica, ela não está só lendo o que as pessoas mandam pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, vendo as fotos. Ela pode, no momento que ela está, por exemplo, encontra com uma manifestação, ou vê uma injustiça sendo realizada com um garoto por forças de segurança, ou se ela vê uma possibilidade de algum flagrante no dia a dia, ela pode gravar, ela pode fotografar. E ao fazer isso, né, ela acaba sendo um pouco também fonte informativa para os veículos de informação. Muitos veículos hoje utilizam-se dessas produções independentes, né, o que a gente chama de um pouco aí de um mídia livrismo, né, para poder contextualizar as suas matérias ou produzir mesmo novas matérias.